Recording is. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Nós hoje vamos conversar um pouco aquele assunto que a Mônica já trouxe um pouco para vocês na semana passada, que era sobre a Baixa Idade Média, né? Sobre o período justamente de decadência do sistema feudal, no qual nós podemos enxergar na história a emergência de um movimento que a gente dá o nome de Renascimento. Esse movimento é um movimento fundamental na história da civilização ocidental. E quando a gente fala de renascimento, vocês não podem esquecer que é um renascimento do quê, professor? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do renascimento da antiguidade clássica, o renascimento daquele período que nós estudamos, principalmente da cultura greco-romana. Vocês se lembram que a gente discutia bastante a questão da política em Grécia, em Roma, a questão das cidades-estado? Pois bem, uma das características essenciais do feudalismo, como nós vimos nas aulas anteriores, é justamente promover a descentralização do poder, a descentralização dessas cidades-estado em várias unidades chamadas feudos, no qual o senhor feudal era o dono das terras e os vassalos eram seus trabalhadores que buscavam não só as terras para trabalhar, mas também a proteção dos senhores feudais. Era uma relação política e econômica, portanto. O feudalismo, uma das características importantes do feudalismo é justamente essa descentralização política que acontece neste período e que depois vai abrir margem, entre outras coisas, para a formação do que a gente chama de Estado moderno. Então, hoje nós vamos ver em que medida que essa formação do Estado moderno tem a ver com a ampliação de sentido daquela cidade-estado que nós trabalhamos lá no período greco-romano, mas qual é esse sentido na modernidade? Como que isso aparece e como que isso se liga a esse movimento renascentista ou de renascimento que surge, em primeiro lugar, na Itália, surge, sobretudo, nas artes, na filosofia, na cultura e se espalha por toda a Europa entre os séculos XIV e o século XVII, justamente quando se dá o declínio do sistema feudal. Tá certo? Então vamos tocar em alguns pontos importantes e é um assunto fundamental porque ele traz para nós a possibilidade de compreender os processos históricos de formação dos estados, dos diferentes estados na Europa, que é o momento que emerge essa figura que a gente trabalha bastante na contemporaneidade, que é a ideia de Estado. A ideia de Estado não mais no sentido clássico, no sentido antigo, no sentido que aparecia na Grécia, no sentido que aparecia em Roma, mas uma ideia de um Estado moderno. E nós vamos saber exatamente o que isso tem a ver com a emergência do Renascimento, com a volta, de alguma forma, de alguns valores importantes que marcaram a Antiguidade Clássica ao debate da política e, sobretudo, aos processos políticos, que tem a ver, entre outras coisas, com o declínio da religião católica como o grande poder ideológico do mundo. Vocês têm que lembrar, e vocês vão lembrar disso certamente, que no mundo feudal, que no mundo do feudalismo, a Igreja Católica era o grande poder ideológico que pautava as relações sociais e políticas naquele contexto. A Igreja Católica pregava a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três entidades que formavam uma só e que eram o centro da espiritualidade católica, têm tudo a ver com a formação daquela sociedade, ou seja, com a configuração daquela sociedade que era justamente dividida no clero, que eram aqueles que podiam falar com os deuses, os senhores feudais, que era a nobreza leiga, ou seja, ela não tinha essa capacidade de falar com Deus, mas era a responsável pela manutenção da unidade produtiva, que era o feudo,
e os camponeses, que dividiam entre vassalos, que eram aqueles que tinham relações com o senhor feudal, relações de empregatícias, de proteção, e os vilões, que eram aqueles que trabalhavam para os senhores feudais, mas não tinham nenhum vínculo de proteção, nenhum vínculo empregatício, digamos assim, com esses senhores feudais. Mas uma classe começa a aparecer nesse contexto de declínio da Idade Média, que, como vocês viram com a professora Mônica, foi muito marcado por um florescimento comercial, por um aumento na atividade de comércio. E é justamente esse nascimento dessa nova classe, que a gente pode chamar de burguesia comercial, ela altera bastante o panorama daquilo que nós tínhamos na Baixa Idade Média até então, e corresponde a uma mudança mais geral no tipo de sociedade que nós teremos a partir deste contexto do Renascimento. Sejam bem-vindas e bem-vindos para quem está chegando agora. A nossa aula é sobre Renascimento. Vou começar agora a apresentar os nossos slides para que a gente possa ter uma dimensão mais sofisticada acerca desses dois processos importantes que pautam o contexto do Renascimento. Só um minutinho. Todos conseguem ver? Por gentileza, me respondam. Vocês conseguem enxergar a apresentação? Consigo, sim. Maravilha. Então, nós vamos chamar a atenção para duas questões específicas nessa aula de hoje, que dizem respeito ao processo, ao contexto no qual emerge o Renascimento. O primeiro momento é justamente as mudanças econômicas e políticas no período, ou seja, a crise desse sistema feudal que a gente trabalhava e que a gente trabalhou ao longo das últimas aulas, e principalmente o Renascimento na Itália, porque ele começa justamente na Itália e depois se espalha por toda a Europa, por Portugal, pela Inglaterra, pela França, de modos diferentes, né? Afinal de contas, a Europa também estava se configurando enquanto estados, nações, tal como a gente conhece hoje naquele contexto. Então, esses dois elementos são muito importantes para a gente compreender o movimento que a gente quer tratar hoje, que é justamente entender por que será que os valores da antiguidade clássica, os valores culturais, políticos, alguns valores ideológicos voltaram à cena na Europa daquele período e em que medida isso tem relação com o declínio, né, do império, perdão, com o declínio do sistema feudal e, por sua vez, o nascimento dos estados centralizados, dos estados cujo poder era centralizado na figura do rei. Por que eu estou chamando a atenção para essa questão do poder centralizado? Estou chamando a atenção para essa questão porque justamente o feudalismo era marcado por uma questão da fragmentação do poder político. E um dos elementos que nós estamos chamando a atenção aqui é quando que essa fragmentação do poder político passa a ser centralizada num Estado. E em que medida que esse processo de fragmentação para centralização política tem a ver com a mudança, ou melhor, com o surgimento da burguesia comercial, fruto do próprio florescimento do comércio nessa época. Vocês trabalharam com a professora Mônica bastante a relação comercial e a expansão que chegou até, inclusive, o Oriente, e com o mundo árabe, com os muçulmanos, como que houve ali uma troca muito importante no sentido de se pensar a construção do Renascimento e a decadência da Idade Média,
justamente por conta desta expansão comercial que marca aquele contexto. Vamos lembrar um pouco um contexto geral da Idade Média? Tem algum microfone ligado? Deixa eu só ver aqui o microfone que está ligado. Espera só um minutinho. Acho que agora foi. Voltamos aqui à apresentação. Uma questão importante que marca o declínio do momento do feudalismo é justamente o nascimento de uma nova classe, que é a classe da burguesia comercial. Por que chamava-se burguesia, professor? Justamente porque o feudo era uma unidade fechada, uma unidade na qual existia o senhor feudal, aquela unidade. Então, você tinha aqui o feudo, você tinha o senhor feudal, o senhor feudal era dono desta terra, e nesta terra, quem trabalhava para ele eram os camponeses. Esses camponeses podiam ser tanto vassalos. Quem eram os vassalos? Aqueles que tinham relação de proteção do senhor feudal, quanto poderiam ser os vilões. Olha que palavra. Remete a bastante coisa, né, pessoal? Mas podiam ser os vilões que, naquele contexto, eram aqueles camponeses que trabalhavam, mas não tinham a proteção do senhor feudal, porque eles eram geralmente nômades. Então, esta unidade produtiva pequena, quem mandava era o senhor feudal, e quem era o poder ideológico naquele contexto? A Igreja Católica. O grande poder ideológico desse período, da Idade Média, é a Igreja Católica. Só que, em meio ao processo de florescimento do comércio, os burgos, como se diz ultimamente, né, como se fala o nome do lugar onde se tinha o comércio, justamente por conta de você ter cidades como Gênova, Veneza, Roma, Constantinopla, que faziam comércio principalmente com o Oriente. Esse comércio existia naquelas cidades medievais marcadas por esses feudos, e esses comércios se organizavam, olha, justamente em volta dos feudos. E esse comércio que se organizava em volta dos feudos esses lugares eram chamados de burgos, que era onde tinham as feiras, em geral depois das missas, onde se vendiam, né, esses comércios, onde se tinha a possibilidade de ter, entre outras coisas, as especiarias, que eram mercadorias muito raras que eles conseguiram, inclusive, no Oriente. Então, é muito importante a gente pensar e lembrar que lá na sociedade feudal a gente tinha uma sociedade totalmente estática. Como assim estática, professor? Olha, a pirâmide social estava engessada. Se você nascesse senhor feudal, seria senhor feudal. Se você nascesse vassalo, seria vassalo até o resto da vida. Se você nascesse camponês, seria camponês até o resto da sua vida. O presente não podia ser modificado. A única coisa que se podia modificar era o pós-morte. Era uma sociedade totalmente balizada na pós-morte. Por que pós-morte? Porque era muito balizada no poder da Igreja Católica, daqueles que iam para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Essas três instâncias possíveis só eram possíveis de ser modificadas depois da sua morte. Portanto, você tinha que, inclusive, seguir determinadas leis, determinados costumes religiosos para que você fosse aceito no reino dos céus.
Era uma sociedade que depois Dante Alighieri, que é um dos representantes do Renascimento, vai escrever a Divina Comédia e vai falar sobre justamente o inferno, o céu e o purgatório, que eram esses três elementos que existiam no pós-morte. Mas na vida presencial, na vida real, né, na vida da sociedade feudal, ela era estática. Os poderes já estavam dados. E esta mudança comercial trouxe um novo grupo para a própria economia medieval, naquele contexto, que é justamente esta burguesia comercial que balança um pouco das estruturas da pirâmide social feudal. A ascensão da burguesia comercial, portanto, ela é um fator importante para a gente pensar as mudanças operadas nesse fim da Idade Média e como que essas mudanças, de alguma forma, dialogam com a emergência do Renascimento. O que acontece, professor, nesse contexto final da Idade Média, que, entre outras coisas, como eu falei, obviamente marcada pelo florescimento comercial, mas passa a se alterar as próprias relações econômicas que tinha se pautado até então. Um elemento importante para a gente entender essa mudança é justamente as cruzadas. Vocês viram na semana passada com a professora Mônica, as cruzadas significam, entre outras coisas, um momento de expansão da igreja, que queria angariar novos fiéis e espalhar a Igreja Católica para outros territórios. Mas, além da expansão da igreja, para além desse mote, dessa ideia que pautava justamente as cruzadas, havia uma ideia muito importante, que é a própria expansão territorial dos estados. Foi com as cruzadas, entre outras coisas, que eles descobriram as famosas rotas comerciais. Essas rotas comerciais que serão muito importantes para explicar justamente o florescimento desse comércio na região, em especial na região de Gênova e Veneza, que são duas cidades italianas, mas vamos lembrar que naquele contexto a Itália ainda não era unificada. A Itália só vai unificar o seu Estado nacional no final do século XIX. Mas algumas das suas cidades apresentam um desenvolvimento muito grande, em especial por encontrar essas novas rotas comerciais, principalmente no Oriente. E principalmente a cidade de Florença, de Veneza, a cidade de Gênova, como eu falei para vocês. Outro elemento importante que afetou bastante este declínio do sistema feudal foi a peste negra. A peste negra é muito comentada, inclusive agora se trouxe bastante à tona esta questão da peste negra, porque a gente enfrentou um contexto de pandemia. Então, a peste negra foi uma espécie de pandemia que matava muita gente naquela época, naquele contexto da Baixa Idade Média. E ela se chamava peste negra porque um dos efeitos dessa doença era aparecer vários blocos, né, de várias manchas pretas na pele. E por isso que ela foi chamada de peste negra e dizimou parte significativa da população da Europa naquele contexto. Giovanni Boccaccio, que é um dos autores de Decameron, escreve sobre a peste naquele período, é um autor lá daquele período, escreve da seguinte forma, vou ler para vocês. Esta peste foi de extrema violência, pois ela atirava-se contra os sãos, a partir dos doentes, sempre que doentes e sãos estivessem juntos. Ela agia assim de modo igual àquele a qual procede o fogo, passa as coisas secas ou untadas, estando elas muito próximas dele. A enfermidade ainda fez mais. Não apenas o conversar e o cuidar dos enfermos contagiavam os sãos com esta doença, por causa da morte comum. Porém, mesmo o ato de mexer nas roupas ou em qualquer outra coisa que tivesse sido tocada
ou utilizada por aqueles enfermos, parecia transferir ao que bulisse a doença referida. Ou seja, ele está falando justamente que uma das características dessa doença era o espalhamento muito rápido da peste negra, né? Que se manifestava de formas muito diferentes, e o cuidado que a população tinha que ter no tratamento dos próprios doentes, já que a doença infectava muita gente, ficava muitas vezes nas roupas, podia ser rapidamente passada para outras pessoas, o que lembra muito o nosso contexto contemporâneo da pandemia, embora sob uma estrutura muito diferente, mas que também é um contexto delicado para se pensar, para se pensar aqui o nosso contexto contemporâneo, e que também atravessou aquele momento de declínio da Idade Média. E todas essas condições, ou seja, vamos lembrar, as cruzadas e as novas rotas comerciais que ajudaram a florescer o comércio. A peste negra, que foi uma doença, ou melhor, quase uma pandemia, mas uma epidemia que matou e dizimou muitas pessoas naquele contexto da Baixa Idade Média. Esses dois elementos, de alguma forma, desestabilizaram a ordem feudal e, principalmente, a sua organização econômica. Haja vista que uma das características do senhor feudal, uma das características do modo de produção feudal, né, é justamente a terra, é justamente pensar a terra. E aqui há um outro elemento fundamental para vocês pensarem, essa transformação que acontece justamente no processo de declínio do senhor feudal. A riqueza, ou melhor, o conceito de riqueza estava começando a se transformar e começando a assumir um sentido mercantil. O que é mercantil, professor? Um sentido de mercado. Aonde que estava a riqueza até então? Vocês se lembram que a gente falava bastante nas aulas de Grécia e de Roma? E nós falamos aqui, quem eram as pessoas que eram ricas? Eram aqueles que tinham conta em banco? Aqueles que tinham ações, que tinham investimentos? Qual era o fundamento da riqueza naquele contexto da Idade Média, pessoal? Vamos ver se vocês se lembram. Vamos ver se alguém se lembra. Qual era a pergunta, professor? Qual era o fundamento da riqueza no contexto da Idade Média? O que fazia uma pessoa ser rica, ser um senhor feudal, por exemplo? Era o dinheiro? Era apólices? Era investimentos no banco? O que era? Era dono de terra, pessoas que têm recurso, entre outras pessoas. Terra, esse é o ponto. A terra é um bem que ainda não tinha sido mercantilizado. A terra era um bem político-social. Quem possuía mais terras férteis, sobretudo, possuía poder e possuía, portanto, a capacidade de senhor feudal, de ser senhor feudal. Estava autorizado a ser senhor feudal, principalmente porque nós sabemos que a terra, a questão da terra, vinha a partir de um legado hereditário, a partir de uma herança. Então, era uma questão hereditária também. Só que, com o florescimento comercial, com o aparecimento do comércio, com o aparecimento, portanto, da burguesia comercial, houve um processo de mercantilização. Agora sim, a riqueza começa a se confundir um pouco mais com a riqueza da qual nós estamos acostumados a ver no mundo contemporâneo. Serão ricos aqueles que conseguirem acumular mais bens e mais dinheiro, inclusive ao realizarem a agiotagem através da usura, né, através de bancos. Uma das questões que a Igreja Católica condenava era justamente a questão da usura, a questão do lucro pelo lucro. E era uma das coisas que fazia parte do senhor feudal, da ideologia do senhor feudal.
O senhor feudal tinha para si que a grande riqueza dele era a terra, ao passo que os burgueses comerciantes e aqueles burgueses que começavam a surgir como donos de banco tinham a certeza que eles eram mais ricos quanto mais lucros eles tivessem. E o lucro era, por sua vez, condenado pela Igreja Católica. E esse é um ponto muito importante. Agora, se o lucro era condenado pela Igreja Católica, se a terra passa a se mercantilizar, ou seja, lembra-se sempre o seguinte, a terra passa a ter uma cifra. Por que, professor, que a terra passa a ter uma cifra? Porque é uma mudança no modo de produção da sociedade. E essa mudança no modo de produção da sociedade altera principalmente a relação do senhor feudal para com o camponês. Aquela relação na qual o camponês trabalhava na sua terra em troca de subsistência, em troca de proteção, passa a se transformar na medida em que a terra passa a ter um valor monetário. E o que é um processo? Qual é um processo importante que acontece nesse período, principalmente na Inglaterra? A expulsão dos camponeses do campo. Porque os camponeses agora têm que sair do campo, porque a terra é um elemento monetário, não é mais um elemento de sociedade, não é mais um elemento no qual faz parte a dinâmica que fazia parte, que compunha e que configurava o sistema feudal ao longo da Idade Média. Então, uma das características, pessoal, que leva ao declínio da Idade Média são as várias revoluções camponesas e as várias revoltas camponesas que vão ocorrer, principalmente pelas péssimas condições de trabalho e principalmente porque os senhores feudais dispensaram os camponeses para vender as suas terras por dinheiro, por mercantil, por algo que era mercantilizado. Uma das duas importantes levantes dos camponeses ocorreu justamente em Flandres. Flandres, que é uma região que hoje englobaria a França, a Bélgica e os Países Baixos, e o que a gente chama de Jacquerie, que foi uma revolta dos camponeses na França, justamente porque eles foram expulsos da sua terra. Então, bem importante esse processo, pessoal. Vou resumir novamente. O que acontece na transição do feudalismo para o que a gente chama de mercantilismo, e que depois vai dar origem ao que a gente conhece como capitalismo industrial, como revolução industrial. O camponês, que antes tinha uma relação de utilização da terra para com o senhor feudal, ele é expulso dessa terra. Ele é expulso dessa terra, de um lado, para que o senhor feudal possa cercar essa grande porção de terra e possa vender essas terras na medida que elas se tornam mercantilizadas. E esse é um processo geral que dá, de alguma forma, sentido a um processo de urbanização naquele momento, ou seja, a formação de cidades, tal como a gente mais ou menos conhece hoje. Eram as cidades medievais. Esse retrato e essa figura que vocês estão vendo aí é uma figura de uma cidade medieval, já totalmente no final da Idade Média, que vocês podem ver aqui, ó, as feiras, as pessoas vendendo as coisas, a igreja, elas saem para comprar as coisas, tá vendo? O comércio era algo muito vivo, e já isso foi mudando completamente a cara daquelas cidades, complexificando as relações, principalmente com a emergência desta burguesia comercial, por um lado, e com, como a gente vai ver nas próximas aulas, com os ataques à Igreja Católica e a reação da própria Igreja Católica, que foi chamado de reforma e contra-reforma, que mais tarde vão dar, digamos assim, o ensejo para a formação dos estados, né, dos diferentes estados nacionais, como o Reino de Portugal e Espanha, o Estado inglês, no qual o Estado inglês é um exemplo importante, porque ele se autonomiza da Igreja Católica, ele faz uma revolução anglicana e cria a sua própria religião através do rei Henrique VIII. Né?
Esse é um processo muito importante que, entre outras coisas, traz à tona essa questão das revoluções camponesas, das revoltas camponesas, que foram muito fortes naquele período e que colocou as nobrezas, a nobreza feudal e os próprios burgueses em ascensão, em alerta, e também foi uma das causas pelas quais a gente entende a formação dos estados absolutos, aquele processo de centralização dos poderes, no qual a gente vai falar bastante nas próximas aulas, ou seja, naquele quadro de poder fragmentado, nós passamos para um quadro de poder centralizado, e essa passagem é marcada, entre outras coisas, pelo medo das elites das revoltas dos camponeses, que não tinham mais aonde trabalhar, não tinham mais aonde exercer a sua atividade de trabalho, porque eles estavam ainda dentro do modo de produção feudal. Então, essa é uma grande mudança que está no quadro geral desse processo de transformação do feudalismo para o capitalismo comercial, que a gente chama de mercantilismo, que é um primeiro momento do capitalismo muito marcado, obviamente, pelo comércio. Professor, o que diferencia o capitalismo industrial do capitalismo comercial? O capitalismo industrial, como o próprio nome diz, ele tem a ver com a Revolução Industrial, que, em primeiro lugar, ocorre na Inglaterra. E a Revolução Industrial tem a ver com a capacidade, a tecnologia de ter uma produção em larguíssima escala, de você colocar pessoas dentro de um determinado local para produzir em altíssima escala os seus produtos. O que tem tudo a ver com essa questão das novas rotas comerciais e com as expansões territoriais dos estados, que, como nós vamos ver, as cruzadas tiveram um papel essencial. Dúvidas, questões? As cruzadas, pessoal, vocês devem ter visto antes, mas foram muito importantes para esse primeiro momento de expansão territorial dos estados. Vocês já ouviram essa palavra antes, expansão territorial. Nós já falamos dela, sim. Falamos de expansão territorial, principalmente quando falávamos do Império Romano. Uma das características do Império é justamente querer se expandir territorialmente. E o que não acontecia no mundo feudal era, entre outras coisas, esta expansão imperial, já que o poder estava fragmentado em várias unidades que eram os feudos políticos e não havia um Estado centralizado capaz de se expandir. Inclusive, alguns se perguntaram, será que é o fim da era dos impérios, tal como aconteceu em Roma, que era um império, né? Uma das mudanças da República para o Império Romano constitui justamente o fato deles expandirem territorialmente a sua força enquanto império. Pois bem, no momento da Baixa Idade Média, ou seja, na crise da Idade Média, um dos elementos que ajudam a compreender essa mudança na própria característica do Estado é esse processo das cruzadas e, por sua vez, a expansão territorial dos estados. Principalmente porque, com as cruzadas, os europeus, principalmente Portugal, volta, inclusive, à Terra Santa e a disputar territórios naquele local. Embora sem sucesso, eles conseguiram conquistar os territórios, parte da Palestina, a Terra Santa, né, por um determinado momento, mas não conseguiram conquistar de fato. Professor, qual era o mote geral das cruzadas? O que eles queriam? Eles diziam que queriam espalhar a religião católica. Esse era o mote geral, mas para fazê-lo era necessário justamente ter, primeiro, navios para que pudesse chegar até lá, ter conhecimento de viagens, que era algo, na época, ainda estava sendo desenvolvido,
e que, de alguma forma, vai abrir ensejo para algo que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, que são as grandes navegações. As grandes navegações, como vocês sabem, Portugal tem uma primazia. Portugal foi um dos primeiros países, o Reino de Portugal e Espanha, a elaborar, a levar a cabo as grandes navegações, e nós sabemos que o nosso país, o Brasil, tem tudo a ver. A história do Brasil, ela se conecta, de alguma forma, com esse processo das grandes navegações, uma vez que foi nesse ensejo que Portugal, por acidente, querendo encontrar as Índias, uma rota para o Oriente, uma rota comercial para que eles continuassem fazendo o comércio, e foi justamente nessa tortuosa aventura para achar as especiarias no Oriente que eles toparam com uma terra que para eles era nova e que viria a se chamar Brasil. Né? Muito depois de algum tempo viria a se chamar Brasil, não é verdade? Então, as cruzadas estão aqui para a gente levar em consideração que esse processo foi muito importante, ou foi talvez um processo primeiro desse contexto de expansão territorial dos estados. Deixa eu apagar aqui, porque eu acho que vocês não estão vendo. Né? Alguém já conhece essa moça? Já ouviu falar dela? Não. Não, nunca ouviu. Se eu falar o nome dela, vamos ver se vocês já ouviram falar. Joana d'Arc. Ah, conheço, tem o filme. Tem o filme, né? Então, exatamente. Joana d'Arc tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, pessoal. Joana d'Arc foi uma das camponesas resistentes na França daquele contexto em que o sistema feudal estava em constante declínio, né? E que, portanto, os camponeses não tinham aonde trabalhar. Passavam fome, passavam necessidades, porque havia, portanto, essa mudança, né, no modo de produção. E essa mudança no modo de produção, ou seja, no modo de gerir os excedentes, né, porque antes era baseado na terra, passa a ser baseado no comércio, fez emergir um processo muito importante, que é o êxodo rural. O que é êxodo rural? A gente tem bastante isso no Brasil. Viu? O êxodo rural é quando as pessoas saem desse mundo rural em direção às cidades, né, em direção ao mundo urbano, justamente para buscar trabalho, já que o trabalho se modificou. O trabalho não é mais aquele trabalho da terra. E um dos elementos que ajudam a entender essa figura poderosa que foi Joana d'Arc é compreender o que foi a Guerra dos 100 Anos nesse contexto. Gente, anota isso porque é muito importante. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre a Inglaterra e a França, na qual, quando morre um dos reis franceses, a Inglaterra tenta disputar o território francês e eles ficam numa guerra que se esquenta e se esfria ao longo de 100 anos, e principalmente essa guerra tinha como subterfúgio a situação dos camponeses naquele contexto. E uma das atrizes, digamos assim, atriz no sentido de atores políticos, uma atriz política no sentido daquela que atua politicamente naquele contexto, em nome dos camponeses e em nome também da nacionalidade francesa, em nome da própria França, é justamente Joana d'Arc. Joana d'Arc faz várias revoluções, né, organiza várias rebeliões e sai vitoriosa de várias delas. Quem sabe o que aconteceu com Joana d'Arc? Ela virou a rainha da França? O que acontece com Joana d'Arc? Ela foi condenada, não foi? Ela é condenada por quem? Pela Igreja Católica. Por ser mulher lutando, não é isso? Ela é condenada pela Igreja Católica, não exatamente por ser mulher lutando, mas é claro que sim, mas entre outras coisas, porque
você tinha uma religião de Estado, você não podia ter outras religiões naquele contexto, afinal de contas, quem tinha outras religiões e mexia com outro tipo de coisa era chamado de bruxa. Tanto mulheres quanto homens, mas mais mulheres. E ela foi considerada uma herege, porque ela trabalhava, entre aspas, mexia com o que na época se chamava de bruxaria. Então, ela foi condenada por bruxaria, feitiçaria, né, nesse sentido religioso, e foi queimada após as revoluções que ela ajudou a constituir, não só as revoluções, como a própria ideia de nação francesa, que estava ameaçada pela disputa com a Inglaterra naquele contexto. E mesmo assim, né, uma vez estabelecido novamente o Estado francês, a Igreja decidiu, através da Inquisição, condenar Joana d'Arc à fogueira e ela foi queimada. Quantas mulheres, portanto, não foram queimadas para celebrar os eventos de homens brancos? Quantas mulheres não foram queimadas em vários sentidos? Quantos suores, quanto sangue não foi jogado fora para celebrar a revolução dos cabeças brancas? Isso não é novidade. E é muito importante a história da Joana d'Arc nesse contexto, porque ela revela, entre outras coisas, pessoal, todo esse processo de mudança no mundo do trabalho, que passa a compor a sociedade comercial, né, essa transição para o mundo urbano e para as trocas comerciais, e que depois, mais tarde, vai dar origem ao trabalho tipicamente moderno. Qual é o trabalho tipicamente moderno? O trabalho nas fábricas, o trabalho que dá origem, de alguma forma, às classes operárias. Quando a gente vai ler o Marx, né, lá num texto chamado Acumulação Primitiva do Capital, e no outro, que ele chama de Enclosures. Enclosures é um nome em inglês que ele usa para analisar esse processo de transformação do feudalismo para o capitalismo. O que significa enclosures, professor? Significa cercamento dos campos. Tá. Que foi justamente cercar os campos, onde os senhores feudais antes trabalhavam junto com os seus camponeses para poder transformar a terra numa mercadoria, para poder mercantilizar a terra. Então, vocês já podem entender que o processo, né, que leva, de alguma forma, à queda do feudalismo e à criação de um novo tipo de sociedade que nos interpela, que está presente até hoje, de alguma forma tem a ver com esse processo de mercantilização das relações sociais. E aí, nas próximas aulas, justamente a gente vai trabalhar como que isso, desse processo de revolução camponesa, de guerra dos 100 anos, de mudança do feudalismo, traz para a cena política a emergência do Estado, que é chamado Estado absolutista, que é o oposto daquele poder fragmentado no sistema feudal e que justamente parte da ideia do fortalecimento dos poderes dos reis. Isso vai acontecer de forma muito dupla, porque nesse contexto ocorre também a Revolução Protestante, a Reforma Protestante, que é uma reforma da Igreja Católica. Vamos lembrar que a Igreja Católica ela era muito poderosa. A gente vai ter uma aula só sobre reforma e só sobre contra-reforma. Tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Eu só estou dizendo aqui, adiantando um tema que é importante e que a gente vai trabalhar justamente o que foi a contra-reforma da Igreja, que de alguma forma deu origem, né, ao Estado, ao reino. Aqui está trocado. Aqui a contra-reforma e aqui a reforma, embaixo, tá, pessoal? A reforma protestante, que de alguma forma a gente pode observar na própria construção do Estado inglês, porque no Estado inglês eles abolem a religião católica como religião oficial e o rei se torna também o representante máximo da sua religião, que é a religião anglicana. Ou
o próprio Reino de Portugal e Espanha, que dentro do processo de contra a reforma protestante simbolizou um Estado que expandiu territorialmente, baseado no discurso religioso. Gente, não se enganem, entre outras coisas, Portugal vinha para o Brasil, colonizar o Brasil, e um dos sentidos dessa colonização era um sentido religioso, de angariar almas para a Igreja Católica. Não é por acaso que a gente, por muitos anos, a América Latina, por muitos anos, foi justamente um dos maiores continentes católicos do mundo. Se não me engano, ainda é. Isso tem a ver com esse projeto de colonização, que, para além da questão econômica, tinha esse espírito religioso de angariar novos fiéis. Nós vamos trabalhar sobre isso nas aulas de Brasil e principalmente nas aulas de reforma e contra-reforma, mas aqui é importante que vocês entendam como que isso emerge e como que esse momento de muitas transformações se relacionam aí sim com o nosso renascimento, principalmente com esta mudança trazida. Alguém levantou a mão? Alguma dúvida, pessoal? Bom, que traz essa mudança, que é a questão do renascimento, que é muito importante para a gente compreender as mudanças que estão se operando nesse contexto geral que nós trouxemos acerca do declínio do feudalismo e da ascensão da burguesia comercial. Em primeiro lugar, o renascimento aparece primeiro aonde, professor? Na Itália. Principalmente nas cidades de Gênova e Veneza, na cidade de Florença, aonde você tinha um comércio muito desenvolvido. Em que consiste justamente o Renascimento? O Renascimento consiste no resgate dos valores políticos, artísticos e culturais da Antiguidade Clássica. Ele começa, então, portanto, aqueles valores que nós aprendemos, de alguma forma, a questão do homem, do desenvolvimento individual, que nós aprendemos lá na Antiguidade Clássica, quando estudamos Grécia e Roma, voltarão e estarão presentes aqui novamente, principalmente através de uma ideia-chave que configura esse novo momento, e é uma ideia antirreligiosa. Veja que interessante, justamente num contexto que o poder da própria igreja vinha sendo questionado. A ideia do antropocentrismo. Muito importante, pessoal. O que é antropocentrismo? É o centro de todas as coisas, é o homem. Esta figura, que é uma figura conhecida por muitos, por vocês também deve ser conhecida, ela representa justamente a ideia de você pensar o homem como medida de todas as coisas. O homem ou o humano, no caso o homem aqui, eles diziam justamente para uma sociedade machista, patriarcal, nós já sabemos disso. Mas nesse contexto, esta visão de que o homem era a medida de todas as coisas vinha de encontro com aquela visão religiosa ou aquela visão do Pai, Filho e Espírito Santo que legitimava a ordem social do feudalismo. Agora não. Agora o homem tem um valor, o homem genérico tem um valor muito importante ao trazer à tona o renascimento. Primeiro, o racionalismo, a questão da razão. O homem não se move mais pela fé, mas se move pela razão, certo? O cientificismo. Só é possível uma coisa ser verdade se ela puder ser provada, experimentada cientificamente. O individualismo, no sentido de pensar que os indivíduos, não mais as relações, não mais os senhores feudais, mas os indivíduos se desenvolvem e podem se desenvolver enquanto indivíduos. O antropocentrismo, que, como nós falamos, é não ter mais Deus como medida de todas as coisas, mas sim o homem como a medida de todas as coisas. E o classicismo, que vem a ser nada mais, nada menos do que a volta a alguns valores do período clássico, que, entre outras coisas,
estava muito ligado com essa noção antropocêntrica, essa noção de que o homem é que deve, as próprias ações do homem, a própria maneira de que o homem raciocina para fazer as coisas, é a partir daí que a gente tem que compreender as coisas. Então, quando a gente diz, você é assim porque Deus quis, né? A conquista de Portugal, né, do Brasil por Portugal, aconteceu porque Deus quis. A gente poderia fazer uma explicação como essa, mas o Renascimento traz à tona justamente a necessidade de se trazer a razão para se compreender os problemas que estavam acontecendo ali. E não só ele se manifesta no âmbito da filosofia, no âmbito do conhecimento, né, que nós estamos falando, mas se manifesta principalmente no âmbito das artes, no âmbito artístico. E uma figura muito importante nesse momento é a figura do mecenas. O mecenas era justamente aquele burguês comercial, aquele burgo, né, aquela classe burguesa comercial em ascensão, que queria se firmar na sociedade, e muitas vezes eles financiavam, patrocinavam, segundo o vocabulário que a gente tem hoje, vários artistas, para que eles pudessem trazer elementos, pintar quadros, fazer estátuas, levando em consideração esta volta da estética clássica, lá do mundo da Grécia e da Roma. E além de os burgueses fazerem isso, quem também fazia isso naquele contexto? Olha que coisa louca. A igreja. A Igreja Católica também praticava o mecenato. Eles também achavam que eles tinham que se modernizar, entre aspas, naquele contexto em que passava a surgir outros elementos para além da Igreja Católica. Tanto é que uma das questões muito retratadas nas artes de artistas como Michelangelo, Rafael, é uma coisa muito individual, muito antropocêntrica, que não era tratada pela Igreja Católica, que é o sexo. O sexo passa a aparecer e a compor as figuras sagradas das igrejas, quase que representando essa mudança de tom que vai aparecer principalmente através dessa ideia do antropocentrismo. Na próxima aula, a professora Mônica vai trazer um pouco mais sobre essa questão artística do Renascimento. Para nós, nos interessa, talvez, a gente pensar aquela cidade-estado que existia lá atrás, né, lá na Grécia e em Roma, ela agora se complexifica e se torna um Estado-nação moderno. Uma cidade-estado moderno é um Estado-nação. E é justamente um dos pontos que o Príncipe de Maquiavel... Quem já ouviu falar de Maquiavel aqui? Quem conhece Maquiavel? Já ouvi falar desse Maquiavel, quero comprar logo o livro. Bacana. Maquiavel estava querendo explicar justamente isso. Se não é Deus que explica a expansão de um Estado, se não é Deus que explica como a política funciona, será que nós, através da razão, temos como explicar a política? O que determina a existência de um Estado e de uma nação ao longo do tempo? Acho que é uma pergunta que vale até hoje, né, pessoal? Maquiavel é uma figura emblemática desse contexto, sobretudo para pensar a política, primeiro, porque ele rompe totalmente com a questão de achar que uma determinada dominação ou um determinado Estado tem a sua característica, ou seja, ele emerge porque Deus quis, ele tenta achar uma explicação racional, uma explicação não religiosa para a política, e quando ele vai fazer esse exercício, aonde ele vai buscar o vocabulário, ou seja, a língua que ele vai utilizar? Ele vai buscar esse vocabulário justamente nos pensadores clássicos, através de duas ideias fundamentais, que é a noção de virtude e a noção de fortuna, que ele mobiliza, e ele tira essa noção de virtude e de fortuna de Cícero, que é um debatedor romano, né,
tira muita coisa do Aristóteles, mas muito do debate dos romanos, para tentar, através dessas duas ideias, de virtude e de fortuna. A virtude teria a ver com as virtudes de um determinado estado ou de um determinado príncipe, e a fortuna é o acaso. É a contingência política. O que é a fortuna? A gente não tem como prever a ação humana. A ação humana é imprevisível. Mas o bom político, o bom estadista, o bom príncipe deve ter a virtude de saber utilizar, de saber acompanhar, de saber jogar justamente com esse acaso inevitável que é a experiência da vida humana. Então, Maquiavel é considerado hoje um dos pais da ciência política moderna, porque ele abre, entre outras coisas, a possibilidade, através desses dois elementos que ele tira do vocabulário romano da antiguidade, do classicismo, ele tira do vocabulário de Cícero, mais especificamente, para entender, para abrir, pelo menos, possibilidades para a gente ter uma compreensão não religiosa da política. Talvez uma leitura de Maquiavel no mundo de hoje ajudaria muito a ninguém votar em nenhum candidato porque ele é o representante de Deus ou porque ele está acima de tudo e acima de todos. E abre essa possibilidade também da gente não entender a política como um bando de corrupção. Política é corrupção. Política é absolutamente ladroagem. Política é isso. Não. Maquiavel entende que a política é, antes de qualquer coisa, no sentido renascentista do termo, política é força, é jogo de forças. Cabe a nós se queremos estudar ou não isso, mas cabe a nós, se queremos entender esse jogo, a compreendê-lo e entendê-lo à luz da razão. Por isso, Maquiavel é um dos pais da ciência política moderna e um dos exemplos desta mudança, como vocês viram ali, que se opera da fragmentação política dos feudos e da emergência do que a gente entende como Estado moderno, que é nesse período que ele passa a existir. Ainda que a gente saiba que na Itália, embora Maquiavel já tenha falado sobre essa presença desse Estado moderno que não se explica por Deus, mas se explica pelo jogo de forças, ainda que ele tenha falado isso na Itália, ironicamente, a Itália só vai unificar o seu Estado no final do século XIX, com a unificação italiana, que só muitos anos mais tarde vai acontecer naquele contexto. Mas a ideia é a gente pensar justamente Maquiavel como um emblemático representante, emblemático e astuto representante desse processo do Renascimento, que, entre outras coisas, estava balizado por esse contexto de crise do sistema feudal e, portanto, de transformação de um modo de produção da sociedade para um outro modo de produção social. Um modo de produção social que foi muito alterado pela ascensão de uma burguesia comercial e que, entre outras coisas, trouxe essa possibilidade, faz parte desse eixo, né, de possibilidades de mudança que configuram o processo que nós chamamos de Renascimento. E aí não foi só Maquiavel, né? Surgiu Dante Alighieri, Shakespeare, que é um cara que é um dramaturgo inglês que vai fazer justamente várias reflexões sobre a vida e sobre a política. Na Espanha surgiu Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote. Em Portugal surge Luís de Camões, que escreve os Lusíadas. Então é um movimento que começa na Itália, e isso é importante que vocês saibam, e depois se espalha por toda a Europa. Dúvidas, pessoal? Questões? Tranquilo, Lucas. Espera só um minutinho que eu quero passar para vocês a chamada que eu esqueci. Beleza. Deixa eu só passar para vocês aqui. Vocês não se esqueçam de fazer aqui botar o nome de vocês. Só um minutinho que eu vou parar a gravação. Boa noite a todas e todos.